Oi, gente! Estamos aqui na praia do Vietnã e eu queria falar com vocês uma coisa que eu cheguei à conclusão: que o Vietnã é melhor do que a Tailândia. Sim, isso, né? Com a minha visão, a visão do meu marido, a gente tá gostando muito mais do que lá. Óbvio que a gente não foi para os pontos mais turísticos, né? Que é Phuket, Phi Phi, Krabi, essas ilhas que são mais turísticas, mais comentadas, né? Que o povo conhece, gosta bastante. A gente não foi pra lá, porque a gente tá numa viagem econômica, tipo de mochileiro mesmo. A gente quer economizar o máximo de grana possível, porque a gente tá aqui freestyle, a gente tá começando a ganhar dinheiro agora. Então as coisas estão andando mais devagar. Então a gente tem que ser precavido, né? Recentemente, a gente viu uma notícia também, infelizmente, que os muçulmanos estão colocando umas bombas nessas praias de Phuket e Krabi em lugares turísticos, que é muito triste, né? Porque mesmo não tendo ido pra lá, a gente ficou um mês aí na Tailândia, a gente gostou bastante, as pessoas são super solistas, a cidade é muito massa em si, né? A gente ficou em Bangkok, a gente foi pra Pattaya, a gente foi pra Koh Chang, que é uma ilha também mais mochileira, assim, pra mochileiros e tal. A gente gostou bastante, então é triste, né, ter essa notícia. Agora, falando do Vietnã, né, que a gente tá curtindo muito porque a praia é muito bonita. Não sei se vocês viram aí, vou colocar um vídeo que eu fiz correndo com uma musiquinha de fundo para vocês acompanharem como que é a orla, para ver como que é a cidade e tal. E, cara, é um país que veio de guerra, né, que há pouco tempo atrás teve guerra. E o país se reergueu, se reestruturou. Hoje o nível de educação deles está melhor do que do Brasil. E apesar do caos que é nas ruas, que é o trânsito, que é uma loucura, é uma cidade muito segura. Aqui, vou virar um pouquinho para vocês verem, tem bastante turista, tanto no mar quanto na própria orla. Gente do mundo inteiro. E é uma praia muito segura, de verdade, você pode caminhar à noite, sempre tem gente. Ontem a gente saiu, era umas 10, 11 horas da noite, a praia lotada, a orla cheia. Você não precisa se preocupar com o seu celular, com a sua bolsa, você não precisa se preocupar em ser assaltado, em alguém pegar alguma coisa sua. Tanto é que a gente foi num restaurante e a gente esqueceu nossa garrafa de água, né, que é o nosso xodó, na verdade, porque apesar dela ter sido barata, foi 50 conto, a gente tem um apego nela porque ela é muito boa. E, cara, a gente esqueceu no restaurante, saiu, ficou assim, uma meia hora fora, porque até a gente lembrar que esqueceu e voltar pro restaurante pra buscar, a gente, nossa, certeza que alguém vai ter pego, meu Deus. A gente chegou lá, ela tava exatamente no mesmo lugar, na mesma mesa, não tinha ninguém, inclusive, nessa mesa. Então, cara, é muito louco, assim, né? Quando você vê que o esforço dos políticos, né, da pessoa, enfim, que estão em cargos mais altos aí, querem realmente mudar o país, eles conseguem. E é bizarro, cara, é bizarro. Porque também aqui, não sei se vocês podem ver, mas a orla, a maioria desses prédios aí atrás, deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera. A maioria desses prédios aqui atrás, eles são hotéis, né? Tem muito hotel na orla, tipo, muito. Aqui a gente já tá numa região um pouco mais afastada, porque a gente teve que mudar de Airbnb por conta das datas, que não tinha direto o tempo que a gente queria. Mas onde a gente tava, cara, tinha muito hotel, sim, de 5 estrelas. E de novo, e é tudo muito barato, né? Acho que é também um dos grandes motivos que a galera vem pra cá, né? Porque principalmente pra quem ganha em dólar, vai pagar aí numa refeição, sei lá, num drink vai pagar $1. Numa refeição a gente tá gastando R$6. Então, tipo, o cara gasta $1 pra comer, sabe? Um prato grande de comida. E a comida é realmente muito boa, né? O que mais você tem falado do Vietnã? A gente conheceu um garçom, né? A gente conversou porque a gente queria entender se pra eles também é barato, né? Essa vida, as coisas, tudo mais. O salário mínimo, pelo que eu entendi, é baixo aqui pra eles, mas comparado com o Brasil, dá pra fazer o dobro das coisas. Vou dar um exemplo. Ele ganha 5 milhões de dongs, né? Vietnamitas. E ele consegue... O aluguel é caro, né? O aluguel aqui nessa região são 7 milhões de dongs. Então ele divide com o apartamento com o tio dele. Mas como a alimentação é muito barata, pensa que é
meio que o dobro do Brasil, né? Porque se a gente fizer a comparação, o salário mínimo do Brasil, o salário mínimo aqui, ele é menor do que o salário mínimo no Brasil, mas se a gente for comparar, sei lá, vamos supor que um PFzão no Brasil é 20, 25 conto, aqui você paga 6, né? Então você meio que consegue ter o dobro de dinheiro, digamos assim. Então, para viver é muito barato. Acho que essa é a grande diferença entre lugares que estão prosperando e lugares que não estão, né? É muito bonito, gostei pra caramba, não dá nem vontade de ir embora, juro. A próxima cidade que a gente vai é Hanoi, que é uma das cidades mais poluídas do mundo, mas a gente quer conhecer. E a gente vai ficar uns 10 dias por lá, porque dizem que é muito bonito, tem templo, tem museu, tem igreja, tem história, né? Então a gente quer ir pra lá conhecer. A gente vai encontrar um casal de brasileiros que a gente conheceu lá em Bangkok. Então isso é muito massa, que a gente vai poder se reencontrar de novo nessa viagem. E aí depois a gente vai para uma cidade pequenininha que nos recomendaram aqui. Tanto o garçom que eu falei pra vocês, quanto um gringo que a gente conheceu num restaurante, eles recomendaram a gente ir pra Sapa, que é uma cidade pertinho, mais ou menos pertinho, né? Dá umas 5, 6 horas de ônibus, lá de Hanoi. E é uma cidade montanhosa. Dizem que é frio à noite, então ainda bem que eu ainda tenho minhas roupas de frio na mala, que a gente já queria ter devolvido essa mala pro Brasil. Mas eu espero que vocês curtam, eu espero criar mais conteúdo. Falem pra mim o que vocês querem saber, o que vocês querem saber de curiosidade, o que vocês gostariam de assistir. E é isso. Tchau!